Eu me sinto muito leve de poder estar aqui conversando sobre a doutrina espírita, que, graças a Deus, está dentre um dos meus mais profundos interesses. E agradeço a todos que organizaram esse evento, agradeço ao meu pai e ao meu irmão por terem me trazido até aqui. Eu não tenho toda a experiência de vocês aqui, realmente não há muito que eu possa trazer. Eu devo explicações sobre como que eu estou aqui. Esse artigo, eu iniciei ele, estou no primeiro período de medicina e primeiro ano de medicina. No meu primeiro período existe uma matéria dentro do currículo que chama Iniciação em Prática Científica, que é ministrada por um professor de filosofia. Dentre uma das tarefas que essa disciplina exigia era a confecção de um artigo científico. E eu nunca fiz um artigo, tampouco fiz alguma apresentação do tipo. Esse artigo, eu pensei em fazer um artigo sobre mediunidade, que é um assunto que eu tenho interesse. E eu decidi perguntar para o meu professor de filosofia sobre algumas orientações, algumas dicas sobre como eu deveria proceder. E eu havia avisado ele que eu queria pensar sobre a mediunidade. O artigo era sobre revisão bibliográfica. Ele havia fornecido um modelinho que todos deveriam seguir para a produção desse artigo. Enviei um e-mail para ele perguntando orientações. Aí ele respondeu: tudo bem, pode fazer o artigo, mas eu sou materialista e não creio que seja científico os estudos sobre temas como espiritualidade, mediúnica. E aí eu confesso que me empolguei um pouco, decidi impressionar um tanto ele, e é justa essa visão dele, porque quando vemos toda a riqueza desse tema, parece uma coisa de filme, é como se estivesse falando sobre alguma conspiração que aconteceu no século XIX, que ainda está viva hoje, como se estivesse falando sobre ETs que vivem na nossa sociedade, e chegar falando que os espíritos se manifestaram de maneira tão intensa assim, realmente é difícil de acreditar num primeiro momento. Então eu acabei por fazer o artigo. No primeiro momento ele não ficou muito bom, conteve bastante subjetividade e ainda até agora acho que não pode ser considerado muito científico. Eu fiz uma pequena revisão. No primeiro momento tinha esse título: a mediunidade alegada por muitas pessoas é evidência de uma relação mente-corpo alternativa. No entanto, essa pergunta creio que ainda deve ficar por um tempo aberta, porque cientificamente não temos nem mesmo provas contundentes de existência de espírito, de alguma outra relação mente-corpo, e irei explicar isso um pouco mais para frente. Obrigado. Para esse evento, e depois que o professor efetuou a correção do meu artigo, eu reformulei muitas coisas dele, fiz muitas correções, adicionei também mais dados sobre o tema, e o novo título ficou Mediunidade, evidência de um modelo alternativo de relação mente-corpo, algumas aproximações. O meu professor, ele criticou, quando eu pedi orientações a ele, que os artigos existentes atualmente, eles já categorizam a mediunidade como se fosse um fato. E ele pediu para que eu pudesse dar ao menos alguma definição, mas eu não posso ter também essa pretensão de definir essa mediunidade, todos nós sabemos que é. Tentei relativizar um pouco, dizendo que ele se relaciona com a hipótese de intervenção de espíritos, que é mais coerente falar que a mediunidade é um fenômeno inexplicável segundo os conceitos materialistas existentes. Por exemplo, manifestação mental de informações que a pessoa desconhece, manifestações físicas que todos sabemos, e que, se verificado cientificamente, é coerente com a intervenção espiritual, realmente. Iniciei
dizendo que no século XIX essa noção de espiritualismo ela foi bem forte, que foi o grande laboratório da espiritualidade, além de toda a humanidade, por meio de revoluções nos movimentos sociais, históricos, filosóficos. E sempre, desde o século XIX, desde antes mesmo, até a atualidade, existe essa antítese entre espírito e matéria. Podemos dizer que o espírito, ele, segundo a nossa visão, ele é a fonte de uma mente que não pode ser medido pelos instrumentos científicos atuais. No século XIX que houve essa explosão de investigação científica dos fenômenos espirituais, mediúnicos, e existe essa oposição, como eu já disse, que podemos definir como o reducionismo ao materialismo, e o espiritualismo, que é a crença no espírito. No pequeno trabalho que eu pude realizar, eu simplesmente busquei de maio a julho desse ano em sites, bancos de dados que existem na internet, Cielo, PubMed, Relax. Pensei segundo palavras-chave, segundo o modelo que o professor forneceu para a confecção do artigo, nada demais. Selecionei também alguns livros históricos que se encontram na internet, os quais já tive contato, além de referências para melhorar minha exposição. E a bibliografia revisada foi essa. Irei explorar um pouco sobre o que eu pude encontrar no meu estudo. Primeiramente, essa é uma referência bem clássica que na Inglaterra, quando estava em polvorosa todas as manifestações espirituais, mediúnicas, já haviam grupos de cientistas formados só para estudo dessas manifestações. Houve a London Dialectical Society, que é a Sociedade Dialética de Londres, bem famosa, que decidiu, em 1870, fazer um comitê. Reuniu diversos cientistas, total de 33, e eles organizaram 15 sessões mediúnicas com a presença desses cientistas que testaram todos os fenômenos, todo o desenvolvimento que os médiums apresentaram. Foram no total 15 seanças. E como resultado, no relatório que eles divulgaram no ano seguinte, 1871, temos que foram constatados 50 relatos positivos na evidência da mediunidade, além de outros depoimentos por não membros. Dentre os membros temos alguns bem famosos por nós, por exemplo, o Wallace, comentado ontem, William Crookes, que recebeu Nobel e foi presente em diversas sociedades científicas, como a Real Society. Bom, aí temos como resultado que, enquanto bem sucedido em obter evidência de crença nos fenômenos, ou seja, aquilo que quem acreditava no espírito alegava, que a mediunidade é um fato, que existia realmente alguma mente não física, podemos dizer, de espíritos desencarnados por trás desses fenômenos, que era a única explicação possível, quase que completamente falharam em obter evidência daqueles que atribuíam-nos a fraude ou ilusão. E, por conta disso, houve uma repercussão que foram formados posteriormente mais 6 subcomitês de cientistas. Continuou a investigação e teve muita repercussão. O outro trabalho que eu estudei um pouco, realizei a leitura de Zellner, que ele foi professor de física na Universidade de Leipzig. Ele também foi um dos cientistas desses conhecidos que investigaram os fenômenos mediúnicos. Ele participava de sessões mediúnicas com um médium famoso na época chamado Henry Slade, que ele era um inglês, e ele com colegas de sua universidade, professores como o Barão von Hoffmann e outros colegas, saiu na investigação para constatar se havia fraude ou não na mediunidade. O que ele concluiu no livro dele, que ele até expõe alguma filosofia sobre
alguma filosofia física. Tudo bem. Para explicar como que o fenômeno ocorria segundo as leis físicas, mas o que importa para nós é que, em pelo menos 17 experimentações com Andrew Slade, num período de 1 ano, ele constatou que em todas, mesmo testando para ver se havia fraude ou não, isolando as mãos do médium, com um monte de aparatos, todos os testes envolveram alguma manifestação que era inexplicável para a ciência da época e ainda é para a nossa ciência atual. Ele verificou que o médium descrevia informações das quais não tinha conhecimento, que violavam leis da física, havia fenômenos de poltergeist, como por exemplo objetos que levitavam. Entretanto, o método científico Zellner ele foi contestado por James Hyslop, que, no entanto, ele era um médium inglês. Não, médium não necessariamente, mas ele era um investigador de médiums inglês e ele acreditava no espiritualismo. Ironicamente, Howard Carrington utilizou dos argumentos desse defensor do espiritualismo para contestar Zellner. Esse Howard Carrington era como se fosse o Houdini. Ele era um mágico e ele contestava a mediunidade. Aí utilizou argumentos de um defensor do espiritualismo para combater o espiritualismo e os fenômenos mediúnicos. Próximo trabalho é de Sir Arthur Conan Doyle, já foi mencionado aqui, o pai de Sherlock Holmes, que fez uma grande obra histórica sobre o desenvolvimento espiritualista, principalmente na Inglaterra, onde ele vivia, que é uma grande fonte, esse livro, A História do Espiritismo, originalmente The History of Spiritualism, que tem muitos registros sobre mediunidade, sobre todas as grandes personalidades que investigaram. Numa seção do livro, ele defende a metodologia experimental de Zellner. No entanto, o próprio Zellner ele se defende, mesmo antes de todas as contestações, de contradições que haviam em seus experimentos e que já acusavam ele, então, naquela época. Que é aquela questão de que o cientista ele tem que investigar a mediunidade sem impor definições a ela, porque mal conhece. Não dá para limitar o estudo querendo que os espíritos façam algo que não se conhece nem mesmo que eles fazem. Agora, do mais recente, temos o professor Alexander Moreira Almeida, um dos mais renomados hoje, que coordena lá o núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa foi uma tese de doutorado dele, junto com o Lotufo Neto, de 2005. Ele investiga como que o espiritualismo, mais necessariamente agora para nós, o espiritismo, influenciou no desenvolvimento da psiquiatria e como que ele influencia hoje aqui no Brasil, por meio de hospitais psiquiátricos. Por exemplo, ele aborda como que a mediunidade está bem presente nas considerações da saúde mental, como 4 personalidades aproximaram a abordagem espírita, que são Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, além de Kardec, propriamente, e Joana de Ângeles. E ele destaca como é importante essa investigação do espiritualismo e espiritismo, apesar de muitos considerarem ainda como pseudociência. O próximo foi um artigo de Carlos Alvarado, 2013. Ele investiga como que espiritualismo, junto com o espiritismo, é uma tradição científica negligenciada, porque teve muita repercussão no século XIX e hoje em dia muito pouco conhecida, até porque os fenômenos diminuíram também. Ele lista os conceitos psíquicos mediúnicos já foram analisados, enfim, mostra como foi a riqueza daquela época e que agora está sendo retomada novamente por meio desses pesquisadores. Outro artigo de Moreira Almeida, 2013, ele revisou pesquisas sobre mediunidade e analisa que muitas delas mostram um apoio
a hipótese espiritualista, de que existe alguma outra relação mente-corpo além da materialista, que afirma que a mente seria, na verdade, um produto do corpo, segundo as leis que já conhecemos, processos fisiológicos, sem a existência de um espírito. Por exemplo, ele investiga 3 estudos conduzidos sobre a obra de Chico Xavier, e as conclusões reforçam a hipótese espiritualista. Ele ainda destaca 25 autoridades científicas do século XIX, por exemplo, Crookes, William James, Kardec mesmo. Aborda como que a metodologia científica pode ser aplicada atualmente. Ele faz um estudo dos recursos que já existem hoje, que são exigidos para que haja algum valor científico. E também afirma que é importante, por meio dos estudos que já existem hoje, a mediunidade não pode ser considerada um transtorno psicótico ou de dissociação. Vou abordar um pouco disso em outro artigo mais pra frente. Aqui é um artigo do Alexandre Carol de Rocha. Alexandre Moreira Almeida também participa dele. E esse foi de cair no queixo mais recentemente, quando foi divulgado em 2014, que creio que seja o primeiro que analisou a veracidade, digamos, das informações de psicografias de Chico Xavier. Dentre 3 psicografias contendo 99 itens que poderiam concluir ou não se as informações eram de fato verdadeiras, como foi abordado ontem também, se as informações eram difíceis de ser obtidas pelo médium, através de familiares. 98% das 99 informações contidas eram claras e precisamente concordantes, nenhuma discordante. E o pensador concluiu que isso supera bastante as possibilidades de alguma fraude na mediunidade de Chico Xavier, porque parecem fornecer suporte empírico para teorias não reducionistas da consciência. Em 2015, Basso Júnior, uma equipe de pesquisadores, eles realizam 19 experimentos controlados para a mediunidade, inclusive alguns da Baixa, que foi comentado ontem. Porém, é que ainda não existem conclusões neurológicas, fisiológicas. Eles avaliaram os padrões por meio de eletrodos, do que a mediunidade acaba afetando no cérebro, as repercussões. Ainda é um campo novo. Em 5 estudos selecionados, total 36 métodos e 46 leituras testes, verificou-se que em 2 houve estatística de acerto maior do que acaso. Isso é um reforço para evidências de que a mediunidade é algo a mais do que um acaso. Também reforça que os médiuns possuem boa saúde mental, porque um dos estudos mostrou que o padrão cerebral formado é bem diferente de algum transtorno. A partir desse pequeno trabalho, desse pouco que eu pude trazer aqui, em 8 obras analisadas já podemos considerar centenas de evidências para a mediunidade. Isso reforçaria a hipótese de que existe alguma relação entre a mente e o corpo, a qual desconhecemos. E temos que, para a sociedade atual, por conta do apoio das evidências pós-materialistas, espiritualistas no caso, por conta do anseio que a sociedade está tendo de suprir suas necessidades existenciais por meio de algo além da matéria, por conta do princípio de falsibilidade de Popper, porque a ciência ela segue um paradigma, ou seja, um modelo materialista atualmente, e para que ela seja consistente em si mesma, cientificamente, deveria tentar falsear cada vez mais essa noção de materialidade, e os nossos amigos espíritos podem muito ajudar a nós mesmos a pesquisarem um pouco sobre espiritualismo, combatendo esse materialismo. E com isso vem uma mudança de paradigmas, como definido por Kuhn. É essencial o desenvolvimento, então, do espiritualismo na ciência. E temos que visar esse paradigma espiritualista.
Bom, o problema é que desde o século XIX ainda há muito desconhecimento de toda essa área de pesquisa, todo esse campo de estudo. Existe muito ceticismo e existem céticos barra pesada, como por exemplo no site, talvez conheçam, obraspsicografadas.org. E digo isso com muito respeito, como um elogio, porque eles têm todo o direito de contestarem o espiritismo, no caso, que estudamos, todo o desenvolvimento científico da época do século XIX, contestando os métodos científicos utilizados. E isso está exigindo de nós que façamos alguma frente para que desenvolvamos realmente novos métodos, para que nos esforcemos em pesquisar mais sobre toda a mediunidade que existe hoje e que aconteceu no século XIX, principalmente, porque hoje não temos mesas voando, até porque não é necessidade do espiritismo mais, porque o fim do espiritismo é que sejam feitos homens de bem. Então, também sinto alguma falta na ciência atual de ser investigada a parte mais filosófica do espiritismo com as consequências morais, até porque os próprios céticos, eles criticam muito a hipocrisia de nós espíritas, que talvez sejamos muito presos à superficialidade dos fenômenos e que não tiramos muitas consequências de todos os conhecimentos, todos os ensinamentos dados até nós pelos espíritos, que realmente é uma fonte viva de luz e eles não compreendem por que consideramos o espiritismo como uma doutrina boa, que apregou um Deus bom e mal praticamos alguma caridade. Bom, então temos que compreender nesse paradigma espiritualista com todo o espírito nosso mesmo, não apenas na parte material. No meu artigo eu coloquei essa citação de Kardec: uma vez que entrarmos nesse caminho, a ciência possuirá a chave para os mistérios e deve superar o mais formidável obstáculo detém o progresso, o materialismo, que restringe o círculo da observação ao invés de ampliá-lo. Por questão de preciosismo, eu fiz uma citação de citação, porque as frases de Kardec se encontram em inglês naquele artigo da tese de doutorado de Moreira Almeida com Lutolf Neto. Porque, por enquanto, Kardec ainda não é considerado uma autoridade científica, mas creio que no futuro, espero que breve, ele possa ser utilizado como uma referência direta, ao invés de termos que citar alguma autoridade científica já considerada atualmente. Bom, é isso a minha breve apresentação. Obrigado pela atenção. Eu vou começar com uma pergunta para o Antônio. Na verdade, um comentário. E você vai ter direito a uma réplica. Para o Paulo. Desculpa. Paulo. O comentário diz assim: é encantador notar o seu equilíbrio entre amor pelo espiritismo e um profundo respeito pelos céticos e a sociedade laica. Desculpa, é para o Antônio mesmo. Eu troquei aqui. Então você captou? É encantador notar o seu equilíbrio entre amor pelo espiritismo e um profundo respeito pelos céticos e a sociedade laica. É recente o meu contato que eu tenho em aprofundar um pouco mais o estudo do espiritismo, e realmente eu tive um conhecimento sobre os céticos por meio da internet. E no site, por exemplo, que eu trouxe, que é o obraspsicografadas.org, e alguns outros também, esse movimento cético, ele
bastante respeitável, porque ele traz até mesmo traduções inéditas de trabalhos do século XIX, além de muitas contestações e artigos que são desconhecidos por nós mesmos espíritas. E para a gente desenvolvermos o conhecimento espírita atual, é necessário que possamos realizar algum debate com os laicos, com aqueles que se opõem ao pensamento científico nosso, e que possamos também levar até eles o nosso pensamento não apenas científico, mas de todas as implicações que o século XIX nos trouxe, principalmente por meio dos ensinamentos dos espíritos, que creio que seja ainda desconhecido por esse nosso grupo, que talvez seja os nossos maiores fãs de pesquisa científica do espiritismo, que nem mesmo nós espíritas desenvolvemos com tanta firmeza quanto eles, pelo que eu percebo, por exemplo, nesse site, no aprofundamento de pesquisas que se desenvolveram no século XIX e no aprofundamento de estudo de obras de Chico Xavier, por exemplo, da literatura atual mais recente. Bom, obrigado por tudo. Eu queria agradecer a todos, mas também, acho que em especial, eu queria ressaltar a presença do nosso jovem aqui, o mais jovem, todos somos jovens aqui, mas o Antônio Marcos deu assim, um exemplo de que a LIP tem um grande futuro, né? E que continue realizando suas pesquisas e continue participando conosco. Muito obrigado.